Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Física do canal Constante Plano. Sou o professor André Mendes e na aula de hoje iremos falar sobre aceleração, a derivada da função velocidade. Você irá aprender como se integra uma função polinomial, além de resolver um exercício ao final da explicação. Então, sem mais conversa e vamos para a aula. O conceito de aceleração está ligado à variação da velocidade. Sempre que a velocidade do objeto varia, dizemos que ele foi acelerado. Não é suficiente, porém, saber quanto variou a velocidade. É preciso saber também qual o intervalo de tempo em que essa variação ocorreu. A aceleração é o fator que faz com que a velocidade varie. E assim como a velocidade também possui uma orientação. Se a orientação da velocidade for a mesma da aceleração, a velocidade vai aumentar. Se tiver uma orientação oposta, a velocidade vai diminuir. A aceleração média é dada por V2 menos V1 dividido por T2 menos T1, ou seja, ΔV sobre ΔT. V é dado em metros por segundo e T em segundos. Então a unidade de aceleração no Sistema Internacional de Unidades fica metro por segundo ao quadrado. Análogo à velocidade, se nós encurtarmos o tempo o menor possível até que a variação da velocidade também seja a menor possível, encontraremos a aceleração instantânea ou simplesmente aceleração. Então temos que a aceleração vai ser dv/dt, derivada da função velocidade em relação ao tempo. No gráfico da velocidade em relação ao tempo, a aceleração será a inclinação da reta tangente num ponto, por exemplo, T1, V1. Vamos ver um caso especial do movimento retilíneo, que é quando a aceleração é constante. E esse caso é composto por três equações, que são válidas apenas para aceleração constante. Na primeira, temos que a aceleração média é dada por V menos V0 dividido por T menos T0. Vamos considerar o tempo inicial igual a zero. O tempo dividindo passa multiplicando a aceleração, o V0 vai para o outro lado com o sinal trocado. E reorganizando, temos que V é igual a V0 mais AT. Agora vamos pegar a função acima e escrever a velocidade como uma derivada da posição em relação ao tempo. dx dt igual a V0 mais AT. O dt passa para o outro lado da igualdade multiplicando todo o segundo membro. dx chamamos de elemento infinitesimal de x. É como se dividíssemos o comprimento x em infinitos pedaços e cada um desses pedaços chamamos de dx. E de forma análoga dividimos o tempo em infinitas partes e cada parte será dada por dt, elemento infinitesimal de tempo. Então se a gente somar esses infinitos dx e dt's, teremos o deslocamento total e o tempo total respectivamente. Então vamos fazer isso. Usaremos uma operação matemática chamada de integral indefinida. E temos que integrar os dois membros da equação. E a integral é a operação inversa da derivada. Então teremos que integral de dx vai ser igual a integral de V0 mais AT dt. Esse S grande indica a operação de integral. Vamos aplicar a distributiva no segundo membro. O dt vai multiplicar o V0 e o AT. E existe uma propriedade das integrais que diz que a integral da soma é igual à soma das integrais. Daí o segundo membro fica da seguinte maneira: integral de V0 dt mais integral de AT dt. O V0 e a aceleração são constantes, portanto eles podem sair da integral.
Temos então a integral de dx, que é a soma dos infinitos dx, que por sua vez é igual a x. A integral de dt será o tempo total, daí fica v0t. Como o tempo está variando, ele não sai da integral, então temos que integrá-lo junto com dt. Vamos usar as técnicas de integração para funções polinomiais. O t está elevado a 1, então soma-se uma unidade no expoente, daí fica t ao quadrado. Vamos então dividir o t ao quadrado pelo expoente do t, que é 2. E esse é o processo de integral de funções polinomiais. Quando derivamos uma função constante, o resultado dá zero. Então, sempre que fizermos uma integral indefinida, vai aparecer um termo constante. Vamos considerar um instante inicial do movimento. Nesse tempo, a posição será dada por x0, que será a constante de integração. Então, reorganizando, chegamos finalmente à segunda equação. X igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. A terceira equação é uma união das duas equações acima, conhecida como equação de Torricelli, dada por v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔX. Bom, ela é útil, pois envolve velocidade e aceleração sem precisar do tempo. Vamos fazer agora uma análise gráfica do movimento retilíneo. Em um gráfico da aceleração em relação ao tempo, a área embaixo do gráfico no intervalo de tempo t1 a t2, ele é numericamente igual à variação da velocidade. E no gráfico da velocidade em relação ao tempo, a área abaixo no mesmo intervalo de tempo é numericamente igual à variação da posição. Vamos ver agora outro caso particular, que é a aceleração em queda livre. Por meio de experimentos realizados séculos atrás, Galileu Galilei descobriu que a distância percorrida por qualquer objeto em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo de queda. A lei de Galileu pode ser expressa por x de t igual a menos 4,9t ao quadrado. Bom, derivando essa função, nós vamos achar a função velocidade. Então, dx dt vai ser igual a menos 2 vezes 4,9t. Então, dx dt vai ser igual a menos 9,8t. Essa é a função velocidade. Então, agora, vamos derivar essa função velocidade para achar a aceleração em queda livre. Então, dv dt, temos que o tempo está elevado a 1, e o 1 desce multiplicando, e subtrai uma unidade no expoente. 1 menos 1 igual a 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Daí temos que a aceleração em queda livre é dada por g igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, também conhecida como aceleração da gravidade. E o seu sinal negativo indica que ela tem uma orientação sempre para baixo. Então, vamos substituir o g nas três equações do movimento com aceleração constante. Daí fica v igual a v0 menos gt, h igual a v0t menos gt ao quadrado sobre 2, e v ao quadrado igual a v0 ao quadrado menos 2gh, onde h representa a altura em que o objeto está caindo. Vamos imaginar que um menino joga uma pedra para cima e que depois de 3 segundos ela volta para a mão dele. Então, perguntas: qual a velocidade que o menino jogou a pedra? Qual altura a pedra atinge? E qual o tempo em que a pedra passa pela posição 10 metros? Tempo de subida, TS, igual a tempo de descida, TD. Então, se o tempo total é de 3 segundos,
o tempo de subida é 1,5 segundos e o tempo de descida também 1,5 segundos. E a aceleração da gravidade, aqui dada em módulo, 9,8 metros por segundo. Então, para o cálculo da velocidade inicial, vamos considerar apenas a subida. E na subida nós temos o tempo de 1,5 segundos e a velocidade final é de 0. Por que a velocidade final é 0? Enquanto o objeto está subindo, a velocidade dele é para cima e a aceleração dele para baixo. Então, orientações opostas. Se a velocidade e a aceleração têm orientações opostas, a aceleração age na velocidade fazendo com que ela diminua. Então a velocidade do objeto vai diminuir até ele parar. E ele para no ponto de altura máxima, que é quando ocorre a inversão do sentido do movimento. Então ele vai subindo até parar, ele para e aí começa a descer. Então a velocidade na altura máxima é 0. E o V0 é o que ele quer descobrir. E para a gente descobrir esse V0, vamos usar a primeira equação, V igual a V0 menos GT. Substituindo os valores, temos 0 igual a V0 menos 9,8 vezes 1,5. Então, temos que a velocidade inicial é de 14,7 metros por segundo. Garoto forte. Bom, vamos calcular a altura atingida pela pedra. E para isso vamos usar a equação de Torricelli, já que a gente encontrou a velocidade inicial no item A. Então vamos usar ele aqui no item B para o cálculo da altura. Então, a velocidade final a gente sabe que é 0. Então, substituindo os valores na equação de Torricelli, temos 0 igual a 14,7 ao quadrado menos 2 vezes 9,8 vezes h. Então, a altura atingida pela pedra vai ser 11,3 metros. Tá? Então, agora vamos para o cálculo do tempo que a pedra passa pela posição 10 metros. Agora veja bem. Se a altura que a pedra atinge é 11,3 metros, essa pedra vai passar pela posição 10 metros 2 vezes, na subida e na descida. Então vamos ver em que tempo isso ocorre. Então a gente tem que achar 2 tempos diferentes, certo? Então, substituindo os valores na segunda equação, nós temos 10 igual a 14,7t menos 4,9t ao quadrado. Reorganizando, vai ficar menos 4,9t ao quadrado mais 14,7t menos 10 igual a 0. O que configura uma equação de segundo grau. Basta a gente usar a fórmula de Bhaskara que a gente encontra as raízes. E as raízes vai ser justamente os 2 tempos. Bom, o delta aqui, no caso esse delta é o delta da equação de Bhaskara, é 20,09. Então, o tempo vai ser igual a menos 14,7, que é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar menos 14,7, mais ou menos 4,48, que é a raiz do delta, dividido por menos 9,8, que é 2 vezes o a. Então nós temos que o t' vai ser igual a 1,04 segundos e o t duas linhas é igual a 1,96 segundos, ou seja, 1,4 segundos é na subida e o 1,96 segundos é na descida. Pessoal, por hoje é só. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixem nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações das aulas. Bons estudos e até a próxima!